professora Sabrina Bequi e componho o quadro de professores da Escola de Inverno do Nono. Eu quero começar me apresentando para vocês. Eu sou formada em Direito, tenho mestrado e doutorado em Direito Comercial pela USP, sou professora de Direito Empresarial e sou apaixonada por economia. Não tenho formação em economia, mas já há bastante tempo eu me dedico ao estudo da análise econômica do direito. E mais recentemente, no início da pandemia, eu montei, enfim, um perfil pessoal para discutir literatura que aborda a economia, literatura que aborda o direito, e passei a pesquisar também o movimento direito e literatura. Os dois movimentos, se a gente for analisar, são movimentos que consagram a interdisciplinariedade, que é algo muito positivo na formação de qualquer jurista. Nós conseguirmos aproveitar de outras ciências, aí pode ser a psicologia, a psicanálise, a literatura, a economia e tantas outras, para melhorar a nossa visão do mundo, a nossa visão de fatos sociais. O meu foco específico, então, é essa interdisciplinariedade entre o direito e a economia, e agora também entre o direito e a literatura. Mas tem uma questão que é muito curiosa quando a gente começa a estudar esses movimentos interdisciplinares. É que o movimento direito e literatura, ele surge para fazer um antagonismo, como realmente oposição à análise econômica do direito. E por isso, o primeiro módulo do curso, eu proponho apresentar esses dois movimentos que, na sua origem, são frontalmente diferentes e se chocam e se criticam. E é interessante, então, que a gente tenha a figura, portanto, da mulher literária como uma oposição declarada à figura metodológica do agente econômico, que é representado pela expressão homo economicus. E, apesar disso, hoje a gente já tem outros estudos que defendem que a economia, assim como a literatura, ela é narrativa. E se ela é narrativa, então a gente consegue explorar, a partir da literatura também, não teorias, mas ferramentas para melhor compreender a própria economia. Então, numa segunda parte do curso, depois de apresentar, então, o surgimento desses movimentos interdisciplinares, mas que são, por mais que o direito esteja no centro dos dois, direito e literatura, análise econômica do direito, ou direito e economia, entre eles há uma forte oposição. Então, eu não poderia simplesmente sustentar aqui com vocês que há uma completa harmonia entre uma visão de análise econômica do direito e a literatura. Por isso, questionamentos se são, de fato, interfaces possíveis. Mas o que é interessante, e os vídeos, a bibliografia que eu passei como bibliografia de apoio para vocês, tenta demonstrar, é que a economia ela é narrativa, porque a gente parte muitas vezes de uma presunção equivocada de que a economia é uma ciência mais próxima das exatas, mais matemática, extremamente racional, quando ela não é. A economia ela é uma ciência social, ela é uma ciência irmã do direito, e por isso que esses diálogos dão muito certo, porque tanto o direito como a economia, ambos têm como pressuposto de análise a conduta das pessoas, Na economia a gente vai chamar essas pessoas de agentes econômicos, no direito a gente vai qualificar, e aí a gente tem várias referências que hoje em dia, graças a Deus, já estão superadas, mas lá a figura do pai de família, do comportamento probo, mas a gente está sempre trabalhando com condutas. A economia vai enfocar essas condutas, ou vai se preocupar com as condutas a partir de valores que são um pouquinho diferentes do direito, que é mais preocupada com o valor da eficiência, A conduta deve ser incentivada, deve-se criar incentivos, se mostrar que o resultado é mais eficiente do que seria se outro caminho fosse escolhido. O direito já tem uma percepção diferente, ele já está mais preocupado em criar incentivos para
que as pessoas, né, pratiquem aquilo que é considerado lícito, aquilo que é permitido, e criar sanções, que também são incentivos, no sentido de coibir ou desincentivar condutas que são consideradas ilícitas. Mas as duas ciências têm como pressuposto a conduta humana. Por isso que é tão fácil aproximá-las, porque elas têm um objeto de análise, um objeto de exame, de investigação que é comum. E se a gente parar para defender e para entender que, assim como o direito, que isso já é uma perspectiva hoje muito mais consolidada, é narrativa, a economia também porque a interpretação dos fatos econômicos, a interpretação de vários dados ou grandezas com que a economia está lidando, vão ser influenciadas pela perspectiva, pelas posições teóricas de quem está interpretando, e dentro da economia a gente também tem N raízes e teorias distintas, fica mais fácil a gente aproximar a economia da literatura. E além disso, no terceiro bloco que eu pretendo trabalhar com vocês, é mostrar como é que teorias econômicas, não teorias econômicas, mas interpretações econômicas a partir da literatura. O Gustavo Franco é um economista que faz isso muito bem, tem vários livros deles maravilhosos, em que ele mostra, né, como Machado de Assis aborda a economia, como Fernando Pessoa aborda a economia, num prefácio de uma obra estrangeira, como é que Shakespeare aborda a economia. Mais recentemente, eu me deparei com um livro dele, que está tratando da economia dentro do clássico Mágico de Oz, e ele não é o único, né? Temos vários escritores que pinçam de obras literárias a descrição de fatos econômicos ou do cenário econômico. E isso não só pelo divertimento, mas para mostrar realmente que a economia está na base da sociedade, assim como o direito está na base da sociedade. Então, o terceiro bloco, eu quero explorar com vocês essas obras, e aí é como exemplo mesmo, para vocês verem como isso é possível e como isso tem sido feito. Para daí, ao final, nós nos questionarmos coletivamente, né? Não pretendo dar uma solução ou convencer ninguém, mas se é possível nós criarmos pontes entre o direito, a economia e a literatura, e de que forma isso pode nos auxiliar a formar juristas melhores. Eu, pessoalmente, como advogada, eu gosto muito de qualquer estudo interdisciplinar, porque eu acho que nos ajuda a sensibilizar. Porque no direito a gente está cuidando do patrimônio, da vida, das relações jurídicas das outras pessoas. Na economia, quando a gente vai estudar microeconomia e dizer se uma determinada conduta é racional ou não, ou se a gente vai moldar uma política pública, e hoje já tem um ramo muito interessante, hoje não, mas enfim, está popularizando, principalmente a partir do último Nobel de Economia, a economia de desenvolvimento, a economia da pobreza, que é realmente tirar aquela visão elitista da economia e realmente pensar na base como a economia, as discussões, enfim, os estudos devem ser voltados também para a redução de pobreza, e aí muitas das assunções que os manuais fazem não valem nada, porque aí entra aspectos culturais, sociais, de cada grupo que está sendo investigado. Então, tudo isso eu acho que a literatura nos ajuda a criar uma sensibilidade e a ver o problema real que o direito quer resolver e que a economia quer resolver com outros olhos. É nessa tônica, né, que eu espero que vocês se interessem pelo curso, deixando claro que o meu objetivo aqui é apresentar visões, apresentar a minha interpretação de tudo isso, e ao final a gente discutir se faz sentido ou não, se para vocês faz sentido ou não, mas sem a pretensão de dar uma resposta absoluta para o questionamento se a análise econômica do direito, né, o movimento interdisciplinar direito e economia, é uma interface possível também com a literatura. Então fica o convite e nos vemos em breve.